Agora são 7h19 e vamos falar sobre a política brasileira. A gente vai ter como entrevistado hoje o Carlos Eduardo Martins, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Carlos Eduardo, você está falando aqui por Skype, para quem está acompanhando pela TVT, pelo YouTube da Rádio Brasil Atual e YouTube da TVT, está podendo ver aí o Carlos Eduardo Martins. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, um abraço a todos aí da TVT. Bom, e estamos aqui também com a Rádio Brasil Atual no Dial, no 98.9. Carlos Eduardo, bom, vamos falar aqui já de cara uma declaração, né, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o jornal o Globo, dizendo que o Bolsonaro, né, com o Bolsonaro o Brasil caminha rapidamente para o colapso social. E aquele acordo, né, aquele pacto, né, entre aspas, né, feito dias atrás, parece que não está convencendo muito o Rodrigo Maia, né, querido Carlos Eduardo? Pois é, a situação da economia brasileira é tenebrosa, não é? Nós tivemos aí um primeiro trimestre de crescimento negativo, não há nenhuma perspectiva de saída dessa situação, pelo contrário, não é? O apego desse governo à austeridade fiscal e a emenda constitucional 95 inviabiliza qualquer alternativa, não há possibilidade de nós sairmos dessa situação de recessão sem aumento da participação do Estado na economia, e a proposta desse governo é justamente o contrário, é reduzir o papel do Estado. Então, não há perspectiva de emprego, não há perspectiva para a juventude, e, de fato, nesse aspecto, o Rodrigo Maia tem razão. Esse governo nos leva para um caos social e um colapso econômico muito profundo. Quer dizer, aquele encontro, né, que ele teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, do Senado, e também com o Dias Toffoli, do STF, pelo jeito foi um encontro que o Bolsonaro tentou fazer uma costura ali mais política e, pelo que a gente está sentindo, parece que não será assinado. O próprio Rodrigo Maia já está meio que saindo fora. Eu não posso assinar uma coisa que eu não tenha como uma base, né, no Congresso. Exato, e o governo revela muita dificuldade no tratamento com o Congresso. Você veja que, no caso da reforma da Previdência, foram apresentadas 272 emendas. Quer dizer, o Congresso se sente muito cauteloso com um comprometimento mais efetivo com essa reforma. Já se sabe, pelos cálculos do governo, que o custo do regime de transição é de aproximadamente 985 bilhões, pelos cálculos do governo, praticamente o que o governo pretenderia economizar com essa reforma, que é de R$ 1 trilhão. Então, se trata efetivamente de uma proposta profundamente antissocial, uma proposta que meramente busca capitalizar os bancos e com pouquíssimos impactos positivos para a população brasileira, muito pelo contrário, os impactos serão profundamente negativos. E é natural que tudo isso crie uma dificuldade de relação do Congresso com o governo, né? Na medida em que se trata de um pacote com consequências realmente negativas para a população. Então, por mais que o governo tente operar requisitos ou instrumentos de governabilidade, como a liberação de emendas parlamentares, a posição do Congresso é uma posição muito cautelosa, né? Muito cautelosa. Perfeito. E nesse quadro, né, onde o Bolsonaro está tendo praticamente aí uma nota zero no setor de educação, como é que você está vendo toda essa mobilização, né, em torno desse tema da educação, e também se você acha que vai ter um grande impulso para a greve geral do dia 14 de junho, né, que essa mobilização que, segundo os próprios estudantes, naquela faixa enorme, né, educação une o Brasil. Então você acredita que deva também ter uma participação bastante efetiva na greve geral do dia 14 de junho? Qual que é a tua expectativa? As mobilizações elas estão se construindo, né? Houve uma primeira grande mobilização, depois, uma segunda mobilização não de tão impacto quanto a primeira,
mas se prevê aí que em 15 de junho, que era a data 14. inicial da segunda convocação, depois se acrescentou essa de 30 de maio, mas se prevê que 14 de junho será uma data muito forte do ponto de vista das manifestações populares. Sabemos que 80% dos estudantes brasileiros estão na escola ou no ensino público, então se trata de um envolvimento efetivamente pela garantia da qualidade de serviços públicos e pela expansão dos serviços públicos. Não é? A juventude brasileira sabe que se lhe cortarem a educação, ela não tem nenhum futuro. Nós estamos numa situação de desemprego altíssimo, desemprego de 13,5%. Né? O Bolsonaro veio dizer que o desemprego é inevitável, porque a população brasileira estaria pouco adaptada às mudanças da globalização. Quer dizer, um presidente que não tem nenhuma proposta de emprego para a população. Então, se o emprego já é muito difícil, né, na economia brasileira, então, sem educação ficará muito pior, né? Sem acesso à educação ficará muito pior. Então, a juventude brasileira sabe disso e sabe que a luta pela educação é a luta pelo seu futuro. Não é? Não há nenhuma possibilidade dessa juventude se defender desse quadro absolutamente inóspito que está sendo criado no Brasil, sem que ela tenha acesso aos recursos educacionais. Não é? É importante denunciar essa campanha sórdida que o governo Bolsonaro está fazendo contra a educação no Brasil. Essa tentativa de tomar em consideração o ranking internacional de universidades, ela é absolutamente descabida. Primeiro que o orçamento das universidades brasileiras é muito menor do que o orçamento de Harvard, por exemplo. Só Harvard tem um orçamento que é maior do que todas as universidades federais brasileiras. Segundo, porque ninguém vai estudar em Harvard ou na Sorbonne. As pessoas estudariam nas universidades privadas aqui se destruíssem as universidades públicas. E essas são muito piores. Não é? Em que lugar está, por exemplo, o IBMEC do Paulo Guedes? O IBMEC do Paulo Guedes está lá embaixo, é a 20ª universidade do campo de economia no Brasil, atrás de todas as públicas. Então, se trata de uma campanha absolutamente sórdida. Se nós pegarmos, por exemplo, as empresas brasileiras no ranking internacional da Forbes, você vai ter 2 ou 3 empresas brasileiras entre as 200 melhores, não é? E com a presença da Petrobras entre as 200 do ranking. Tem a primeira é a Ambev, a segunda é a Petrobras, a terceira é a Odebrecht, não é? A quarta é a Vale do Rio Doce. O Odebrecht e o Vale do Rio Doce não forneceram nos últimos tempos nenhum serviço republicano à sociedade brasileira, não é? Ao contrário da Petrobras, que descobriu o pré-sal e que o governo Bolsonaro quer rifar, e ao contrário das nossas universidades públicas, né, que têm aí um papel fundamental na redução da desigualdade social. As nossas universidades hoje têm uma forte presença das cotas para o seu acesso e é uma das únicas instituições brasileiras que efetivamente pratica esse critério para redução da desigualdade. Hoje, 50% dos alunos que entram nas universidades federais, eles provêm de escola pública. Não é? Qual empresa, qual instituição brasileira traz esse critério na sua institucionalidade? Então, as nossas universidades federais são centros de formação de cidadania e de redução da desigualdade. E é por isso que esse governo quer destruí-lo. Perfeito. Agora, Carlos, como é que você está vendo, né, essa relação, né, do Fabrício Queiroz, né, esse caso, né, do Flávio Bolsonaro, ele que era uma espécie de chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro, e a gente viu aí entrevistas, né, a entrevista que o presidente Bolsonaro deu à revista Veja. Ele diz que se preocupa, né, com o caso do filho, né, como pai, mas ele devia se preocupar também como presidente. Você acha que pode chegar, enfim, até o presidente da República esse caso do Fabrício Queiroz, na sua opinião?
Tudo indica, né? Se o Ministério Público tomar as devidas providências, porque até agora o nosso Queiroz a gente só viu aí pelas imagens, não é, de selfie, não é? A última imagem que eu vi do Queiroz foi ele dançando no hospital, não é, com a família. Então é absolutamente inacreditável que em 6 meses do governo Bolsonaro o Queiroz não tenha aparecido para prestar depoimento, não é? Sempre a desculpa é essa, uma desculpa médica. Sempre a questão médica impediria, enfim, a vinda a público, não é, para prestar esclarecimentos. O Bolsonaro fez uma campanha na absoluta situação de opacidade perante aos questionamentos da opinião pública, e agora o Queiroz não aparece para prestar depoimentos e o Flávio Bolsonaro tenta impedir o inquérito. Então, é uma situação profundamente complicada. O Flávio Bolsonaro teve seu sigilo bancário quebrado, mas é preciso garantir efetivamente uma atuação republicana nesse inquérito, né? Porque nós temos aí, por exemplo, o caso da Marielle, que chegou a um vizinho do presidente Bolsonaro, que morava a 3 casas dele, né? E o presidente Bolsonaro foi surpreendido com essa informação, apesar do presidente Bolsonaro ter um super Ministério da Justiça, ter do lado dele a Polícia Federal, ter do lado dele o Exército e seus serviços de informação. O presidente Bolsonaro não sabia que o assassino da Marielle morava a 3 casas dele. Então, é preciso haver efetivamente apuração republicana nesses processos para que eles efetivamente possam mostrar à população brasileira o que está acontecendo nessa íntima vinculação, aparentemente, da família Bolsonaro com elementos que praticam desvios financeiros e que aparentemente estão ligados à milícia. Muito bem, Glauco Faria participando aqui conosco também, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Glauco. Ontem a gente teve aqui em São Paulo a realização do Festival Lula Livre e eu queria perguntar para você como você enxerga essa importância do ex-presidente que mesmo há 1 ano no cárcere é uma figura central no debate político brasileiro. O Lula é uma figura muito importante aí de referência da nossa população. Essa eleição de 2018 foi profundamente maculada com o impedimento da sua candidatura, né, com a proibição da sua candidatura. Certamente essa eleição seria diferente com a participação do ex-presidente Lula, que está preso sem nenhuma prova efetiva que o incrimine em qualquer ato ilícito. Então, o ex-presidente Lula é um preso político. A cada dia no Brasil isso vai ficando mais claro e esse festival reflete isso, né? Essa indignação crescente da população brasileira com essa prisão arbitrária e com os efeitos disso sobre o processo eleitoral de 2018. Muito bem. Em relação a esse festival, né, a importância, né, da cultura, da música também, como um instrumento, né, para a luta, para modificar o país. Você veja que Lula mandou uma carta, não é, no Salão do Livro Político, saudando a existência do livro político e dando conta das leituras que ele vem fazendo. E nós somos surpreendidos com o nosso general Heleno, dizendo que não lê livro nenhum. O máximo que ele lê são notícias de WhatsApp, né? Possivelmente as fake news. Talvez por isso ele tenha essa visão tão paranoica e estranha da realidade. Essa impressão em relação ao hábito da leitura a gente já percebeu ali em boa parte do ministério do governo Bolsonaro, Carlos. E também a gente ressalta, né, a coragem dos artistas que se apresentaram ali, porque a gente está justamente num momento de perseguição, inclusive, não só na educação, mas também na área cultural, não? Exatamente, nós estamos com essa perseguição que sabemos
atinge as próprias empresas privadas, né? As próprias empresas privadas. O caso do Marco Antônio Villa, que, aliás, fez campanha pesada contra o PT, uma campanha excessiva, se articulou ao processo do golpe de 2016 e acabou sendo alvejado por ações informais que culminaram na sua demissão, né? De fato, a nossa juventude, os nossos artistas apresentam muita coragem, muita determinação em virem a público mostrar onde é que está o lugar da arte, né? Aqui forças políticas, aqui forças sociais e políticas, a arte efetivamente está alinhada no nosso país. E você lembrou muito bem a dificuldade de literatura do Ministério, né? O nosso ministro da Justiça não sabia dizer qual era a biografia que ele tinha lido, né? De fato, é um governo que não estimula efetivamente o hábito da leitura. Perfeito, Carlos. A gente agradece muito aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. Forte abraço, foi um prazer estar aí na TVT. Obrigada. Falamos aqui com o Carlos Eduardo Martins, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falou à TVT e à Rádio Brasil Atual.